Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 11 de junho, em nome da rede Monobloco Auto Center. Muita gente está aproveitando a folga desta quinta-feira, mas poucos sabem o que o feriado efetivamente celebra. Para os cristãos católicos, Corpus Christi, que significa corpo de Cristo, é um dia dedicado à memória e à devoção à Eucaristia, consistindo na consagração do pão, representando o corpo de Cristo, e do vinho, significando o sangue, que renova o sacrifício de Jesus na cruz. Eu digo isso por uma questão natural. Nunca na história do mundo Deus e Jesus, acrescente-se Nossa Senhora, por conta dos católicos, foram tão chamados como agora. Só que a reflexão sobre este dia também nos leva a entender que a pandemia do coronavírus, na verdade, tem nos empurrado para outras situações, a econômica, onde se observa o impacto que causa a classe empresarial, provocando desemprego e desestruturação das empresas. Nós sentimos, é verdade, que o abalo econômico-financeiro é muito maior numa escala diferenciada, onde se sente esse peso nas micro e pequenas empresas, que sem reservas ou capital de giro também encontram dificuldades em acessar linhas de crédito por causa da burocracia. E agora todos comem o pão que o diabo amassou na contramão do dia de Corpus Christi. As necessidades financeiras do pequeno comércio, essas necessidades, elas se concentram no dia a dia. As empresas de porte médio já encontram suporte financeiro para uma sustentação variável de 30, 50 dias apenas, enquanto que as grandes redes apresentam disponibilidade de caixa para um período de até 150 dias. Como se observa, então, as maiores dificuldades estão diretamente ligadas aos lojistas que, baixando as portas, eles se submetem pacientemente à retomada das atividades em definitivo. Hoje nós empreendedores nos tornamos então dependentes das autoridades da saúde, das autoridades governamentais para o recomeço. E o que vemos é um comércio meia-boca. Neste período em que a doença atingiu o Brasil, outro setor extremamente afetado é o de serviços, com o fechamento de hotéis, bares, restaurantes e similares. A quarentena estabelecida pelo governo estadual e na sua extensão ao governo municipal praticamente apanhou os estabelecimentos deste setor com alimentos perecíveis estocados e sem recursos para o pagamento das faturas. Não havia e nem há público para o consumo. O cenário de paralisação para atividades não essenciais levou quase de imediato o empresário a rever o papel da sua empresa. O uso, então, da tecnologia. Este uso foi o caminho para a implantação do delivery, pouco depois o drive-thru, mas nem de todo foi o remédio para minimizar os impactos da doença dentro da economia. Contudo, a passagem da pandemia deixa algumas lições. Uma delas, a necessidade da modernização, do avanço virtual, das vendas sem a interferência física. Mais que isso, talvez, e definitivamente, é importante compreender que o mundo atual é de mudanças, onde a agilidade tecnológica acelera o contato e a venda para o fortalecimento da economia. O mundo, minha gente, não estava preparado para isso, nem as grandes cidades, muito menos os pequenos centros comerciais. A bem da verdade, houve certo descrédito na força da pandemia, aliando-se a isso questões políticas, quando não posicionamentos contraditórios à gravidade da contaminação. De forma globalizada,
A humanidade deve também compreender a importância da interação entre as pessoas, o peso do diálogo, o compartilhamento de ideias na construção de um mundo bem mais humano. Este é o ponto de vista do nosso editorial, em nome da rede Monobloco Auto Center.